Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje trarei para vocês um relato em forma de vídeo sobre o papel dos anjos na guerra contra o mal, o qual não é só a função deles, mas da gente também. Mas antes, vão aí no botão de inscreva-se e se inscrevam no canal. Deixem seu like e compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares. Amém? Mas agora, vamos a esta surpreendente história. Venham comigo. Ao longo da Bíblia, somos lembrados de que o mundo físico é apenas uma parte da realidade. Há um reino invisível onde forças espirituais estão em constante movimento, influenciando tanto o bem quanto o mal. É nesse contexto que ocorrem as batalhas espirituais, lutas travadas entre os anjos de Deus e as forças do mal, lideradas por Satanás e seus seguidores. Essas batalhas não são fictícias ou simbólicas. Elas são descritas nas Escrituras como reais e intensas, afetando diretamente o destino da humanidade. Embora não possamos ver com nossos olhos físicos o que se passa no mundo espiritual, seus efeitos são sentidos no dia a dia, desde tentativas de impedir a oração, até influências que promovem o pecado e a desobediência. As forças do mal tentam constantemente desviar os seres humanos do propósito divino. Mas do outro lado dessa batalha estão os anjos de Deus, guerreiros invisíveis que lutam pela proteção e preservação dos que seguem ao Senhor. Ao longo desta narrativa, veremos como os anjos desempenham um papel central nessas batalhas espirituais. Eles são mais do que simples mensageiros. São guerreiros que combatem as forças das trevas, executando a vontade de Deus em todos os níveis da criação. Sua intervenção é essencial para a vitória do bem sobre o mal, e é por meio de sua obediência e força que Deus mantém a ordem no universo. Agora que entendemos a realidade dessas batalhas invisíveis, vamos mergulhar na origem desse conflito que começa com a rebelião de um dos anjos mais poderosos do céu, Lúcifer. A origem das batalhas espirituais remonta a um dos eventos mais dramáticos da história celestial, a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, era um dos anjos mais poderosos e belos do céu. Ele ocupava uma posição exaltada entre os anjos e seu brilho refletia a glória de Deus. No entanto, apesar de sua posição privilegiada, Lúcifer permitiu que o orgulho corrompesse seu coração. As Escrituras nos mostram esse trágico momento em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, onde Deus declara: "Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações." A arrogância e o desejo de se igualar a Deus foram a causa da queda de Lúcifer. Ele se rebelou contra o Criador, desejando o trono de Deus para si. Em sua rebelião, conseguiu enganar 1/3 dos anjos, que se juntaram a ele em sua insurreição. Esse ato de desobediência resultou em uma guerra espiritual no céu. Lúcifer e os anjos que o seguiram foram derrotados e expulsos do céu, sendo lançados à terra. Desde então, ele se tornou Satanás, o adversário, e os anjos caídos passaram a ser conhecidos como demônios, servindo como agentes do mal. O livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 17, também traz uma descrição detalhada da queda de Lúcifer, referindo-se a ele como um querubim ungido que andava no Monte Santo de Deus. No entanto, por causa de sua iniquidade, Lúcifer foi destituído de sua glória e lançado para fora da presença de Deus. A rebelião de Lúcifer foi o marco inicial das batalhas espirituais que continuaram a se desenrolar no mundo espiritual e no mundo físico. Satanás e seus seguidores se tornaram os inimigos de Deus, tentando corromper e destruir o plano divino. No entanto, Deus, em sua sabedoria e poder, já havia preparado uma resposta para essa rebelião, um exército celestial liderado por outro arcanjo, Miguel, que se tornaria o principal defensor da justiça e da ordem no céu.
Agora que vimos como o conflito espiritual começou com a queda de Lúcifer, vamos entender o papel de Miguel, o arcanjo guerreiro, na batalha contra essas forças do mal. Na batalha espiritual travada entre as forças do bem e do mal, um nome se destaca como o principal guerreiro e defensor do exército celestial: Miguel, o arcanjo. Miguel é mencionado várias vezes nas Escrituras, sempre como um protetor e líder das hostes celestiais. Seu papel é claro. Ele é o comandante dos anjos de Deus, lutando contra as forças das trevas, representadas por Satanás e seus seguidores. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel aparece como aquele que vem em auxílio de um anjo que foi impedido por um espírito maligno, conhecido como o Príncipe da Pérsia. Essa batalha invisível aos olhos humanos mostra como Miguel age diretamente no combate às forças espirituais que tentam influenciar nações e pessoas. Além de ser o protetor de Israel, Miguel é o guardião das ordens divinas e se levanta contra qualquer um que tente frustrar o plano de Deus. Daniel, no capítulo 12, versículo 1, também profetiza que Miguel se levantará no final dos tempos para proteger o povo de Deus durante um tempo de grande tribulação. Isso nos dá um vislumbre de como Miguel não só está envolvido nas batalhas presentes, mas também será um protagonista no desfecho final da luta entre o bem e o mal. Outra passagem importante é Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, onde se descreve uma batalha épica no céu. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nessa batalha, Miguel e seus anjos derrotam Satanás e seus seguidores, expulsando-os definitivamente do céu. Essa é uma das cenas mais poderosas de toda a Escritura, simbolizando a vitória inevitável das forças de Deus sobre o mal. Miguel é, portanto, não apenas um defensor dos céus, mas também um símbolo de justiça e proteção divina. Seu papel nas batalhas espirituais nos lembra que, mesmo diante de forças aparentemente esmagadoras, Deus já preparou defensores que lutam ao lado dos crentes, combatendo o mal em nome da justiça divina. Miguel não age por si mesmo, mas sempre em obediência à vontade de Deus, liderando os anjos com a coragem e a força que vem do próprio Criador. Compreender o papel de Miguel nos ajuda a ver a importância dos anjos como guerreiros espirituais. Mas as batalhas espirituais não se limitam ao céu. Agora, vamos explorar um episódio fascinante que revela como essas batalhas afetaram diretamente os acontecimentos na Terra. A luta descrita no livro de Daniel envolvendo territórios e espíritos malignos. Um dos episódios mais intrigantes das Escrituras, que revela a natureza das batalhas espirituais, ocorre no livro de Daniel. Esse evento ilustra que as guerras espirituais não apenas acontecem em uma esfera cósmica, mas também afetam diretamente o mundo físico, influenciando reinos e nações. Daniel, um profeta exilado na Babilônia, teve visões e recebeu revelações diretamente de Deus. Em uma dessas visões, no capítulo 10, Daniel orava e jejuava por respostas, mas a resposta foi atrasada por uma batalha invisível. A Escritura nos diz que durante 21 dias, um anjo enviado por Deus foi impedido de chegar até Daniel por um espírito maligno chamado de Príncipe da Pérsia. Esse príncipe não era um ser humano, mas uma entidade espiritual que exercia controle sobre aquela região, tentando frustrar os planos divinos. Somente com a chegada do arcanjo Miguel, o anjo conseguiu romper essa resistência espiritual e entregar a mensagem a Daniel. Esse episódio demonstra que as forças do mal atuam para impedir que os planos de Deus se cumpram, especialmente em grandes nações e reinos. As batalhas estratégicas envolveram o destino de nações inteiras, como vemos na luta contra o príncipe da Pérsia. Mas o que é ainda mais fascinante
é que Deus envie seus anjos para lutarem por seus servos e garantir que sua vontade prevaleça. O anjo que apareceu a Daniel explicou a natureza dessa batalha, revelando que ele precisava da ajuda de Miguel para vencer a oposição. Isso nos dá uma visão clara de como os anjos lutam para influenciar os acontecimentos do mundo físico. Muitas vezes, estamos envolvidos em guerras espirituais sem compreender. Essas lutas afetam desde nossas decisões pessoais até grandes eventos globais. A batalha espiritual descrita em Daniel mostra que há territórios espirituais no jogo e que os anjos de Deus estão constantemente em batalha para que a verdade e a justiça prevaleçam. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio ou que suas respostas estão demorando, há uma luta acontecendo nos céus. E no fim, sempre que os anjos lutam sob a liderança divina, a vitória é garantida. Agora que vimos essas batalhas invisíveis influenciando os acontecimentos terrenos, vamos explorar a maior batalha celestial de todos. A guerra final descrita no Apocalipse, que marcará o destino eterno das forças do mal. Só que esse é um assunto para nosso próximo episódio. Não deixem de acompanhar o desfecho dessa surpreendente história, porque nela vocês entenderão o verdadeiro papel dos anjos, tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo terreno. Agora vos peço que vão aí no botão de inscreva-se e se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever, pois isso é muito importante para a gente. Deixem o seu like e comentem se vocês estão compreendendo o teor da história até aqui. Amém? Eu vou me despedindo por aqui, mas amanhã voltarei com o final dessa magnífica história. Não percam. Fiquem na mais pura paz. E que Deus os abençoe.